Ok. Tomou. Olá a todos e todas aqui. E aí? Eu sou José Cresce e essa apresentação chama Processo Compartilhado, faz parte do 8º Fomento ao Ciclo que a gente está executando, não dá para ver direito aí, mas o povo está vendo, que é do Baião de 2 que comemora 10 anos. Yes, já passou 10, mas a gente está sempre comemorando. Quase 2 a gente quer comemorar uma década, gente, deixa a gente. Aí, processo compartilhado é uma coisa que a gente faz desde que a gente fez o História de Papelão e o mini documentário, que a gente compartilha o processo de direção com crianças, e a gente também falou desse processo de compartilhar sobre as nossas experiências e trocas via live. Então esse edital está sendo diferente. E aí eu separei 2 temas enquanto a gente escrevia os projetos, que é a escrita digital de projetos e realização de sonhos e gestão de projetos contemplados em editais. Momentos de reflexão sobre sonhos e fazeres. A primeira parte que a gente vai tratar agora, a escrita de projetos e realização de sonhos, é trazer uma perspectiva de como eu alinhei com as companhias e para artistas independentes, que essa é a minha frente, né, como uma artista que veio da rua e que sempre lutou por esse espaço que eu acho extremamente democrático, gratuito, e a gente pensar como que a gente, a partir disso, a gente consegue estruturar um pensamento nosso de carreira, de como a gente consegue, se a gente ganha um edital, qual é a melhor forma de propor que a gente alcance os nossos sonhos. Porque o sonho do artista, além de conseguir ganhar dinheiro com isso, falhamos miseravelmente no nosso slide. Além da gente ganhar dinheiro, que é muito bom, acho que fama para quem está buscando círculo não é tão atrelado quanto outras carreiras, né? Eu quero ser famoso, aparecer não. O circense até consegue mais, né? Os processos, mas também como a gente consegue realizar os nossos ideais, aquilo que a gente quer passar, seja na pesquisa de linguagem, né? Seja em relação a protesto, ou conteúdo, ou enfim, o que quer que seja, né? Ou quanto pesquisa mesmo de habilidade. Então, esse desenvolvimento do pensar, como a partir do projeto ele pode trazer a realização de sonhos, é muito importante para mim, porque trabalhando em parceria com as companhias, e as companhias que foram porosas as minhas proposições dentro do projeto, também possibilitou com que eu realizasse meus sonhos, né? O laboratório de produção surgiu desse espaço de dar aula por meio de editais, de dar aula dentro de projeto, né? Buscando o que eu posso compartilhar dos meus conhecimentos dentro dos processos dos projetos. E aí, hoje em dia, eu já dou aula em lugares e consigo trazer bastante sobre como fazer uma produção independente. Ana, pode passar para o próximo slide, por favor? Então, aqui está bem pequenininho, se você puder dar um zoomzão assim, ó, com o mousepad, assim. Isso, aí joga para cá. Isso, para subir com esse. Isso, aí desce. As meninas que estão aqui desse lado. Então, a melhor forma de captar projetos, eles são de 2 formas. Os editais, que eles podem ser via Estado, município e governo federal, eles têm teto pré-definido e eles são projetos de mérito, né? Projeto de mérito significa dizer você conseguir convencer uma banca do bom emprego do recurso público para realizar aquilo que você está propondo e o atendimento. Então, o mérito ele é uma métrica que tem a ver com o que você vai entregar, quantas pessoas você vai atender, né? Qual é o resultado disso que se espera, né? A gente confunde muito mérito na hora de justificar para a gente mesmo, né? Os nossos próprios propósitos. A gente pensa em importância, né? E aí, mas quando a gente olha a fundo mesmo, todo mundo é bem irrelevante, né? Para o resto da humanidade, assim, para que a gente vai fazer a diferença, seja muito relevante em todas as coisas. Então a gente pensa em importância como se a gente fosse, mas não é essa importância, né? O mérito, ele é o atendimento com aquilo que você está se propondo a pesquisar, a entregar enquanto linguagem, e como você vai entregar, né? Se você é capaz de entregar as suas competências. Então, o mérito é um conjunto de coisas. Então, esse é um projeto de mérito. Você tem que provar
ali de alguma forma dentro das suas escritas, todas as suas competências, capacidades, entregas e resultados. Puxa um pouquinho lá para o outro lado, Ana. Então aqui fica uma dica para a introdução dos editais, que é uma leitura atenta, destacar as pesquisas e palavras desconhecidas. A linguagem prende muito a gente, a linguagem ela é excludente e ela é feita para excluir mesmo. Então é importante a gente pesquisar essas palavras. Eu me lembro da primeira vez que eu li uma minuta do decreto que fazia o edital e eu li assim os 3 primeiros palavras e eu falei, fudeu, primeiro porque naquela época eu imprimia as coisas. Eram 100 páginas. Eram 100 páginas. Hoje a gente pega edital que tem 40 páginas. Na primeira vez que eu peguei, a primeira edital que eu estudei era 100 páginas. Eu falei, caraca, o edital é um livro e eu tenho que ler mais. Aí eu fui pensando assim, eu tenho que ler mais 10 livros para aprender a linguagem do que é escrito aqui. Então foi esse primeiro trecho que eu fiz. Eu fui destacando, peguei minha caneta, marca-texto, fui destacando as palavras que eu não sabia. Não tinha celular, internet do jeito que tem hoje, então eu fui para um dicionário. Pesquisar as palavras que estavam no edital. Hoje a gente tem o Google que facilita a vida. Entre outras ferramentas que facilitam mais ainda. Você pode jogar numa inteligência artificial, PDF, e pedir um resumo, um destaque das principais coisas daquele edital, inclusive, né? Então o primeiro passo é você fazer uma leitura atenta e destacar as palavras. Existe um jogo de palavras, depois com o tempo que a gente começa a ler, escrever edital, a gente entende que começa a ter um jogo de palavras que ou se repetem ou se aplicam às políticas públicas daquela gestão que a gente deve recorrentemente usar, né? Que é o que está em voga ali, é o que está rolando, é a tendência do momento na burocracia, é isso. É você anotar os prazos de entrega e criar uma agenda de trabalho. Essa aqui é a parte mais difícil para quem é artista e tem uma vida, não pode falar palavra não, uma vida bem complicada, como a nossa, é você conseguir fazer uma agenda de criar uns prazos. E aí, aqui que vai o convite, pode ficar à vontade, meu amor, você entra aí. Aqui que vai o convite também, gente, para mergulhar numa baciazinha de autoconhecimento, né? Ao longo desse tempo, tem um monte de... Pode passar, estamos em casa. Ao longo desse tempo, eu fui pensando em pessoas, artistas, formas e jeitos de fazer, que são... o cabo que está dando pau, gente. Quando a tela fecha. Aí... Então, em relação a essa coisa de anotar os prazos, eu acho que é bem importante para a construção do sonho, assim, por via de edital e projeto. Porque você pode, por exemplo, vocês podem desde já conseguir dar uma estruturada no pensamento do que é que se quer alcançar, né, pensando nesses objetivos de sonhos. Porque quando você pega o edital tem lá 45 dias, 30 dias para você entregar. Então, se você vai fazer uma métrica, põe 30 dias. Você precisa olhar para o caos, que é a agenda pessoal de vocês, porque geralmente é um caos, entender onde estão os respiros e não marcar na porra do respiro, porque o respiro é para respirar. Senão você vai pirar. Você vai pirar. Esse tipo é real. Se você botar para escrever no seu dia de folga, você vai pirar. Então, mano, não escreve no dia de folga. Tipo, esse é o rolê, assim, de... A gente comete esse erro e fala, eu vou trabalhar não sei o que final de semana, que eu vou ter essa folguinha aqui. Cara, escreve só se realmente você não tiver um outro tempo. Se você conseguir colocar a sua escrita dentro de dias produtivos, e quando eu digo produtivos é uma coisa muito pessoal, a gente sabe, sobretudo mulher que tem lua, que menstrua, a gente sabe quando que a gente está produtiva, né? A gente sabe quando a gente está na baixa. Então, quando o estímulo de produção é alto, eu garanto para vocês que se vocês pararem para escrever num bom dia, mulherada sobretudo, se vocês pararem para escrever num bom dia energético, que vocês estejam, vocês vão escrever coisas muito mais potentes e mais coisas do que se vocês pegarem a pausa, sabe? Porque a pausa, ela significa que você já deu uma esgotada no que você podia ali, né? Da semana e tudo mais. Então, conseguir fazer um projeto que a gente realize sonhos também é conseguir fazer uma forma de gerir o tempo que não te gera ansiedade na hora de produzir. Porque acho que uma das coisas mais recorrentes para a gente que é artista é quando a gente vai começar a produzir o nosso projeto, o nosso texto, a gente trava porque a gente começa a entrar em processo de ansiedade. Porque aí vira uma obrigação junto a um tempo de 45 dias e a gente trava geral.com.
Então, tentar criar essa agenda de uma forma que a gente não gere processo de ansiedade dentro da gente, que seja produtivo. E a gente vai buscar destacar as palavras-chave do edital, pesquisar projetos já contemplados, pode pedir para os amigos. Aqui tem um QR Code que eu vou disponibilizar, que dá na minha pasta do laboratório de produção. Lá tem todos os projetos que eu ganhei nos últimos anos, aprovados para poder servir de inspiração. Sugerir banca para quem conhece gente da área cultural. Gente, aqui vai um apelo político muito forte, sobretudo para as pessoas que são periféricas, pessoas pretas, pessoal LGBTQIAPN+, que precisam de espaço dentro digital. Vão sugerir, cara, pergunta na quebrada de vocês, quem são as lideranças, quem são a galera dos movimentos culturais, sugere banca, pergunta se vai escrever, se não for escrever edital, combina com geral de indicar aquela pessoa. Seja uma liderança que conheça a sua quebrada, seja uma pessoa da cultura que você reconhece, seja um produtor da área que você ache maneiro, que você acha que é uma pessoa maneira. Combina com a galera, manda carta indicando para que a gente seja representado. As periferias precisam ser representadas, pessoas pretas, todas as minorias, pessoas com deficiências precisam ser representadas. E a gente tem bancas nem sempre constituídas por pessoas que conheçam de fato as necessidades que a gente precisa, seja no município ou no estado. Então é importante a gente sugerir a banca e todo edital vem um documento para a gente sugerir a banca. Pode ser pessoa da sociedade civil, as organizações também podem indicar. O que é essa banca? Quem vai analisar o edital. E aí a gente pode falar do que a gente precisa. Exato. Você pode conversar com a tua quebrada. E se você sabe que tem uma liderança, chamar no movimento cultural, perguntar para as pessoas, indicar, porque é importante que seja representado, porque acaba que tem sempre as mesmas pessoas lá dentro, que são indicações de fundações e instituições mais antigas, e aí a gente acaba sem representatividade lá dentro de pessoas que conhecem as quebradas, que conhecem as dificuldades, necessidades dos lugares, inclusive como é fazer produção desses lugares. Porque tem muita gente, sobretudo a branquitude cisgênera, né, louca do rolê, os paneleiros, os antigos paneleiros, né, que são besteiras agora. As pessoas dessa esquerda frágil, a gente tem um espaço que, tipo, eu vou para a periferia levar não sei o quê. Então, um exemplo básico para mim é em conversa com alguns gestores de espaço próprio Flávio Império, o cara vai lá e propõe no edital dele, eu vou fazer uma temporada no Flávio Império. Gente, não adianta, se você conhece a região, você sabe que você não vai conseguir fazer uma temporada lá. É muito difícil levar público. É sempre o espaço público, o Edson é um gestor maravilhoso, fazendo parceria com as escolas, com os grupos, com os coletivos, abrindo. Não é um lugar que vai a galera fazer uma temporada de quinta, sexta, sábado e domingo durante 20, não vai funcionar. Então, as pessoas colocam isso para pontuar, mas na hora da gestão, de executar o projeto, ele fica insalubre e inexequível e a pessoa começa a se desesperar e simplesmente ela colocou isso para pontuar. Né? Então, o que é isso? É uma banca que olha e fala assim, bom, vai ter um problema, né? Se a pessoa conhece as regiões, sabe como é que é, isso aqui, ela fala, bom, olha, acho que talvez aqui, né? E aí outros projetos talvez sejam mais difusos e tenham mais chance. Então a gente precisa de pessoas também assim, por isso que é bom colocar a banca, né? Para você saber que tem muitas regiões de São Paulo que acabam não sendo contempladas nenhum, escreve uma galera e não é contemplada nenhum. Guarulhos é assim. Então, tá vendo? Guarulhos, por exemplo, é esse espaço. O Morro Doce está passando por esse processo. Perus tem uma galera gigante, se organiza melhor do que o pessoal que está do lado de Anhanguera, acaba que não ganha. Então, é isso, precisa se organizar. Sem essa organização, a gente não tem representatividade, porque ninguém vai conhecer o espaço de vocês, né? Igual esse espaço tem um monte de teatro público para ser ocupado, tem um monte de praça para ser ocupada, é um espaço super frutífero para essa arte. Eu, de fato, não conheço companhias que conseguem se sobressair lá, mesmo tendo tudo isso espaço, né? Então, de fato, é uma proposta para se organizar. Gente, chegar todos os materiais artísticos estão atualizados. Eu não vou falar de materiais artísticos, nessa planilha que eu vou compartilhar via o QR Code para vocês depois. Tem uma pasta, por exemplo, de materiais, tem um material que lista bonitinho o que vocês precisam ter, em quantidade, release, sinopse, pode dar uma diminuidinha. Aí, gente, outra forma. Então, esses editais que eu falei são editais de mérito com teto pré-definido, ou seja, com valor pré-definido. Outras formas, outra forma é leis de incentivo, que são leis do Estado, município, governo federal
tem um teto de acordo com as normativas e é um projeto somente técnico. Então todo mundo quando fala assim, lei de incentivo, é possível uma pessoa que nunca escreveu fazer uma lei de incentivo, passar e correr atrás? É super. Até porque tem muitos profissionais no mercado de trabalho, sobretudo se você está organizado e tem recursos, dá para você navegar e fazer isso, e isso dá para começar sozinho, que tem teto que é baixo. Né? Teto é baixo, né? São faixas de valores diferentes. E aí, aqui não é o projeto de mérito. Então, quando você faz uma lei de incentivo, você só precisa ter a competência de escrever um projeto técnico que vá passar e estar de acordo com aquelas normativas. Ou seja, tem um monte de regra para você pedir, você fala, eu quero fazer uma circulação de um espetáculo de 300 mil reais. As normativas vão te apresentar um monte de regra, você precisa escrever de acordo com aquelas regras, seja de entregas, contrapartidas e orçamentos, tarará. Você manda o projeto. Ele vai ser aprovado por uma comissão técnica, tá bem escrito, atende tudo, tá exequível, massa, passou. E aí, a partir daí, você tem um determinado período de tempo para correr atrás de uma empresa que vai te patrocinar, que vai dar o dinheiro para você. E aí essa parte, dar o dinheiro, de captar, é outro mecanismo, é outra expertise de aprendizagem. A gente também não vai pular aqui. Deixa eu pular. As leis de incentivos. O ideal é você ler as normativas, que são os documentos que te dizem, né, te instruem sobre isso. Buscar profissionais que executaram, que já executaram esse tipo de coisa. Já escreveu o projeto, já captou, já fez alguma coisa, conversar com os amigos, saber como é que foi. Sobretudo para quem é independente. Contador e advogado é indispensável, né? Coisas que a gente não está acostumado a colocar em outros projetos, mas é indispensável. É sempre bom ter isso na cabeça. Procure cursos e assista vídeos de orientações de dúvidas sobre cada lei que buscar. Tem bastante conteúdo no YouTube, vale a pena ler, entender se quer navegar nessa parada. Então é importante também pensar nisso. Pode passar o slide, por favor. Aí. Antes da gente dar o zoom, então agora eu vou partir para uma proposição que é bem específica, que é como a gente vai falar do nosso sonho, né? Como a gente vai pegar a temática de transformar um sonho num projeto, por exemplo, né? Então aqui eu chamo de tema, objeto, sonho. Para mim é a mesma coisa, né? Para mim, toda vez que eu estou escrevendo um projeto, eu estou sonhando com alguma coisa que vai acontecer, que eu acho que tem a ver, que vai crescer. E a gente já fica, a gente já viaja já na maionese pra cacete com essas coisas, a gente já escreveu vários projetos, né? Ai, eu não tô dando isso, mentira. A gente já escreveu vários projetos, que foi, que não foi, que a gente abandonou, que a gente não sei o quê. Mas eu acho que essa é a parte legal, da gente, isso traz também coisas novas, quando a gente escreve, a gente abandona projetos e coisas e vem coisas novas. Ana, dá um zoom aqui. Aí a primeira coisa que é importante, que eu não sei se vocês fazem na vida de vocês, fechou? Aí. Primeiro que é a pesquisa estética, estilística e cênica. Eu acho que uma boa visão, e que eu assim, passo para os artistas, e aqui a gente tem bons exemplos disso, é a gente pensar na estética e na imagética visual. A Ana, que está aqui do Rainhas, trabalha com uma figurinista que tem uma estética bem específica. Então a companhia dela tem 2 espetáculos que é uma identidade bem marcada da paleta de cores, da forma de fazer, né? A Alta, que vai estrear da Aparecida, para mim também tem essa coisa a estética também bem marcante. A gente trabalha com a Ju Bertolini, que trabalha com upcycling. Então a Ju também, dessa estética do upcycling, está bem estampada no Histórias de Papelão. Tem também ali a sua marca no Caminho da Saracura. Então é isso, são referências de pessoas que vieram para somar com a gente e que a gente gostou e que apresentam as pesquisas para a gente, que faz sentido. Então, a primeira coisa dessa pesquisa aqui, eu vou fazer uma pastinha. Então, assim, vai pesquisar um projeto novo, faz uma pastinha no Pinterest com o nome, faz uma no Drive, faz uma no Instagram, vai juntando mesmo o que vocês acham de referência. Isso é uma ótima, é um ótimo ponto de começar. Então, quando eu digo compartilhar referência aqui eu
isso aqui é extraído umas partes das minhas aulas, então eu estou sempre falando, pensando em coletivos e grupos, né? Eu basicamente estou bastante na periferia, então sempre em coletivo. Então, compartilhar a referência. Ah, Gil, eu quero montar um solo. Não é possível você não ter uma amiga que você fofoca a coisa toda, sabe? Amiga, olha aqui, compartilhar a referência é legal. Porque quando a gente compartilha a referência que a gente está pensando com as pessoas que são próximas a gente, ou elas têm fios de outras referências, ou elas já viram de algum lugar, ou elas conseguem. Então, assim, compartilhar referências é sempre legal. Definir paleta de cores. Eu acho bacana também, para quem está pensando em criação de espetáculos, sobretudo, né? Imagino que a maioria aqui que esteja vendo, e tanto no live esteja aqui, né? Estão buscando as suas criações particulares de espetáculo. Pensar numa paleta de cor é muito importante, e conto porque se o espetáculo é acessível, é importante que você pense na paleta de cores, porque pessoas com baixa visão têm dificuldade de ver determinadas paletas, né, de cores, então isso é importante. Então tem a questão, dependendo da paleta de cores que você escolher, influencia diretamente no tecido, né, porque se você quiser brilho, você sabe que você não vai estar com uma coisa fosca, então toda a questão influencia numa estética geral. Então a paleta de cores, pensar a partir de uma paleta de cores é importante para essa criação. Criar um banco de imagens, como eu falei, vai lá nesses aplicativos, cria um banco de imagens, cria um banco de vídeos, pesquisem textos, poesias, citações que tenham a ver com a criação da obra, se você tem, se você não tem. Se você tem o primeiro desponte, sei lá, eu vou criar um espetáculo falando de cachorro quente. Eu quero fazer um espetáculo falando de cachorro quente, sei lá. Eu sonho em fazer um espetáculo falando de cachorro quente. Aí, é importante você começar a pegar referência. Ah, eu vou fazer um espetáculo de cachorro quente. Vou fazer imagem de cachorro quente, pesquisar o cachorro quente. Quem já escreveu sobre o cachorro quente? Sabe que tem poemas e poesias sobre o cachorro quente? Quem inventou o cachorro quente? Quem será que deu esse nome? Então, e pesquisar esse banco de textos, né? Será que tem poemas e poesias sobre o cachorro quente? Né? Assim, ser o funk. O funk dá para fazer várias, né? Analogias. Vídeos também são importantes. E quando eu digo aqui dar crédito, estou colocando em edital. Quero dar crédito quando você escreve. Tudo isso daqui vai ser o melhor suporte para você defender para você mesma a sua criação e achar munição para defender para uma banca, quando se tratar de uma criação. Porque você precisa saber o que você está fazendo. Vamos lembrar, se a gente está falando de projeto de mérito, a gente está falando de emprego do recurso público. Nem todo recurso público, sobretudo para o circo, que é pequeniníssimo, a gente não tem um dinheiro para pesquisar de fato. Né? Então é como se a gente não tivesse tempo para errar. Né? Então, assim, por exemplo, antigamente tinha edital só para construir aparelho no circo. Né? Acho que a FUNAT dava um prêmio desses, tinha alguns municípios que davam também. Então você tem um edital para pesquisar um aparelho novo. Você tinha que mandar o desenho do aparelho. Você não tinha esse tempo de falar assim, eu estou pesquisando lira, aí a partir da lira eu vou fazer não sei o que, eu estou pesquisando parada de mão, eu vou a partir desse semi-objeto pesquisar para... Não, você não tinha como falar. Eu vou pesquisar a mescla desse com esse e chamar alguém para ver o que dá. Você já tem que estar lá. Ou seja, você não tem recurso para chamar um engenheiro para sentar com você e ficar ouvindo suas ideias. Mas essa primeira parte você tem como estruturar. Quer fazer um banco de pesquisa, quer testar. E aí, gente, vai uma coisa que eu acho que eu mesmo, enquanto artista que fui e produtora que sou hoje em dia, eu demorei para destravar uma parada que é perguntar mesmo para as pessoas, sabe? Trocar ideia sobre como faz, como foi sua pesquisa, sem medo, sem receio. Porque eu passei muito tempo, eu fui de uma geração de circo que a gente tinha muito assim do meu conhecimento, eu não posso dar para ninguém, sabe? Porque se outras pessoas fizerem, eu vou perder espaço no mercado. Nossa, mercado é o justo oposto disso. Quanto mais concorrência tem, mais gente fazendo, mais você cresce nas suas dinâmicas. Então até como o mercado está errado. Mas eu tinha muito receio de perguntar e trocar com as pessoas.
e falar de forma de fazer isso. Hoje eu sou o quê? Boca de sacola, sai por aí contando fofoqueira para todo mundo, como faz tudo, como fazer, vamos acontecer juntos, sabe? Ai, como é que faz? Tá aqui. Ai, como é que escreve e-mail? É assim. Como é que manda e-mail? É assim. E como é que vende? É assim. Porque pra mim é um absurdo a gente não compartilhar informação, sabe? Você fala, então faz o seguinte, morre e sua arte morre com você. Morre logo. Como é que é? Morre logo, então, o que acontece? Porque assim, gente, vamos lá. A Ana me trouxe essa visão uma vez, uma das nossas conversas, que aqui de Boca de Sacola também fala um monte. A Ana me falou, eu fui uma palhaça que não estudei muito palhaçaria, mas a Ana me falou que os palhaços que tem, né, Ana, essas máscaras, foi a que durou, né, que estão sendo reproduzidas, Branco, Augusto, né, foram pessoas que criaram e foram sendo reproduzidas da Carmen Santa Forma, daquele Da Comédia dell'arte. da Comédia dell'arte, né, você estava falando isso pra mim. Tinham várias máscaras e as que ficaram, geralmente era muito bom e as pessoas copiavam aquela máscara. Era uma pessoa, né, o Arlequino, né? Tinham vários tipos de Arlequino, mas aquele cara era tão bom que as pessoas copiavam a máscara dele e copiavam o que ele fazia. Aí ele é um dos que sobrou até hoje. Tinha outros que não existem mais. Então, Não existe mais. Era bom e dramático. Mariana Luísa. Aí, então, quando a gente tem essa perspectiva, né? Então a gente tem que ser plantador de semente boa, né? Então a gente precisa ensinar a semear, distribuir a semente, né? Eu acho que tem para dar bons frutos, a gente tem que fazer esse plantio de semente boa. Então eu gosto muito dessa perspectiva de trocar, de escutar, de chamar para participar do processo, né? Então é importante a gente admirar os amigos, né? E conversar com eles, e saber, trocar. Eu acho que a gente está caminhando de uma forma muito boa. A Trupe trouxe muito isso para a minha vida, né? E para a vida da companhia, essa coisa de partilhar o conhecimento, de dar aula de perna de pau, de vamos fazer uma legião de Pernalta! Pernalta no Brasil inteiro, vamos fazer uma legião! É muito legal isso, né? E a pesquisa da acrobacia, e compartilhar, e saíram, foram estudar fora, e chegaram, tem toda uma história assim. Então, para mim, é muito bonito esse espaço. E isso, para mim, vem de uma pesquisa desse jeito, né? A gente vive se mandando coisinhas e vidinhos, né? A gente está sempre nesse processo, ai, olha isso, olha aquilo, olha não sei o quê, olha, ai, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, sabe? Que a gente para com um projeto a cada 15 dias, a gente quer fazer coisa nova que não para. Então, gente, essa daqui é uma base que é para guardar no coração. Agora, a coisa mais bonita da vida é a gente dar crédito. No texto, na citação, no vídeo, na inspiração. Não tenha vergonha. Pode dizer que é seu amigo, seu contemporâneo, que ganhou ontem, onde está, ai, o fulano passado ganhou onde está passado. Achei tão bonito isso. Vou chamar aqui para dentro, estou reverenciando, estou falando, sabe? Por favor, né? Fica dizendo, ó, não mete o louco fingindo que inventou a roda, galera. Na moral, ninguém está inventando nada, bicho. Não tem essa, entendeu? Essa é a mensagem do festival. Não tem essa. Todos, Tá ligado? Nossa, porra, porque a galera fica metendo louco fingindo que inventou a roda. Você não inventou nada não, parceiro. Não mete isso aqui não. Então assim, ninguém que tá aqui pra inventar roda também, tá? Não fica achando que. Ah, Genial, de novo. Esse negócio de ser único, também não é pra ficar usando. Ai, a não ser que for piada, o incrível, o inigualável, o sensacional, isso tudo. Não, a não ser que for piada, na moral. Ninguém aqui, ninguém vai inventar nada de fucking surpreendente a nível de serei eu, Alecrim Dourado, que nasceu no campo sem ser semeado. Não vai acontecer. Circo do Asfalto acabou de concordar com a gente. Por favor, obrigada. Ninguém tá gritando nada aqui, gente. Sobe aí. Quer dizer, fecha porque eu não precisa pro outro lado primeiro. Ah, tá, não é aqui. Espetáculos, não. Ai, não. Próxima. Pra cima. Desculpa. Pra cima. Ainda. Peraí, daqui ó, faz aqui. Ai, que mágico! Você viu? Pra lá, pra só. Aí. Espetáculos, montagem e circulação. Gente, textos autorais. A gente não costuma muito no circo comprar uma dramaturgia, como no teatro, como outras artes, né? A gente trabalhar com texto autoral, que vai ter uma tradução, ou que não. Outras dramaturgicas. No balé a gente trabalha com uma coisa chamada repertório, que a gente faz um caráter, um demi-caráter.
Mas no circo, a gente não tem tanto essas estruturas, né, linguísticas. Então, aqui tem algumas palavras como textos autorais, argumento, dramaturgia, encenação, cenário, figurino e luz. De novo, aqui, pensando de novo nessa trajetória do sonho, do que eu vou fazer e do que eu quero, uma vez que a gente fez o banco lá de cima, certo? Qual que é o próximo passo, depois desse banco que a gente fez lá de cima? Linkar com alguma dessas coisas. Então, por exemplo, eu falei de pesquisar textos, poesias, vídeos, imagens, qual o ritmo, baseado em tudo que a gente pesquisou? Então, se a gente vai falar de dramaturgia e encenação, o que a gente pode ver disso? O ritmo, a musicalidade, né? A poética. O que eu pesquisei? Eu quero fazer uma coisa mais cômica. É dramático o que eu quero fazer? O que é? Né? Qual que é a sensação que eu quero passar? Então, quando a gente pega a pesquisa que a gente fez, a gente pensa no que a gente quer passar, a gente está falando da dramaturgia, que é a história que a gente quer contar. Certo? Quando a gente pesquisa lá a paleta de cores, o que eu quero colocar, de elementos, da visualidade, você também está pensando na parte da encenação, que vai ao visual de como tudo aquilo vai ser visto, né? E todo o conjunto dessas coisas é dividido nessas subcoisas que são o cenário, o figurino e a luz. Então, quando eu digo o projeto a partir do sonho, é importante que a gente pense no grande, sabe? Que a gente se veja ali naquele momento. Como que você se vê? Porque se você nasce do seu umbigo, artistinha, você aí, ó, galerinha aí da artes, artista, se você nascer dentro do seu umbigo, você vai morar lá para sempre, provavelmente, né? Então, né? Vai para sempre. Então, sai do seu umbigo e tenta olhar um pouco todo, né? Como você se enxerga. Gente, se enxergar no palco, fazendo aquela cena, é fundamental para que vocês consigam realizar, né? E sentir energia e força para se realizar. Se imaginar lá, se imaginar cenicamente ali, mexendo naquelas coisas, com luzes, então dá uma pirada mesmo, sabe? Pensa em tudo isso, né? Se disponham a pensar nisso. Ninguém vai conseguir tomar essa verdade de vocês, né? Porque senão, eu já passei por um processo, enquanto era artista, que eu sou uma pessoa muito aberta a aceitar as coisas. Aí você vai aceitando aqui, aí você vai aceitando aqui, aí você vai ajeitando ali, aí você encaixou não sei o que do outro aqui, aí você ouve outro aqui, aí quando você olha, você fala, cara, não é nada disso que eu queria ter, não é nada, não. Foi para outro lado. Gosto, né? Eu disse, gosto de estar aqui, eu gosto disso que eu fiz. Mas não era aquilo que eu sonhei, sabe? Quando eu pensei, eu falei, uau, era isso aqui. E aí foi para o outro lado. E aí eu, mais madura, com outra estrutura de pensamento, sendo produtor e pensando em processos e divisões, eu vejo que faltou um pouco para mim essa visão de me olhar ali e ter a convicção das coisas que eu queria, de ter feito uma pesquisa melhor, sabe? Sentir que eu não conseguia expressar com palavras o que eu queria. Então, às vezes eu ficava, e assim. Quer um chispa um pink pro Ivan, um já tá na cabeça do outro e ele faz a trilha. Aquela fala assim, eu quero um tuntar. Hoje teve uma conversa assim, foi quase isso, tuntar. Eu queria que as pessoas fizessem assim, Ivan. Já sei, é um tuntar. Então, a não ser que você tenha... Bom, isso você vai ganhando ao longo da sua trajetória também, são bons parceiros de trabalho que estão dentro da sua cabeça, aparentemente junto com você. Mas eu não sou essa pessoa que consigo chegar e falar pra você, eu quero tudo, eu vou ficar, eu quero um negócio assim, sabe? Eu não consigo, de fato. Acho que eu sou melhor mesmo me planejando dessa área. E Gi, eu acho que também quando a gente trabalha em equipe, tem essa negociação dos sonhos juntos, né? Porque eu acho que todas essas coisas, elas consideram que são várias cabeças sonhando. Por isso que a taça é compartilhada lá. Por isso que quando aquela primeira parte que está assim, fazendo um compartilhar, é todo mundo botando coisa na mesma pasta. Tipo, eu adoro compartilhar a pasta do Pinterest. Aqui em Brasília, quando a gente fazia, ela chama de trabalho de mesa, né? Foi muito legal, assim, você faz uma pasta, todo mundo vai colocando, todo mundo tá pedindo, coloca a referência do que você acha desse figurino, dessa história. E aí, isso tá, todo mundo vai falando, nossa, que legal, isso é que você faz uma triagem, daquilo manda pro figurinista, que já vai ter uma referência, sabe? Então, tudo isso, com certeza,
é importante. E quando você vai partilhando dentro de cada projeto, você vai achando parceiro. E, gente, tem uma coisa que eu aprendi nesse caminho cara, bons parceiros, a galera que fecha com você, irmão, é assim, é chave de cadeia, você bota lá o gelo e fala, você vai caminhar comigo sim, entendeu? Mas agora vai mesmo, sabe? Assim, é tipo Ivan que tá em tudo. Quem será, né, Ivan, que vai fazer as trilhas e as coisas? Então, acho que são bons parceiros. É bem difícil a gente estar passando por um processo dentro desse projeto com comunicação, é muito difícil, né? Em Brasília tinha meus pares de comunicação, assim, comunicação para a gente do circo é uma coisa muito difícil, queimou de comunicação em projeto, essa questão da ficha técnica, né? Achar a ficha técnica, que é o casamento perfeito para a realização, também é um grande desafio. Ali música, geralmente eu falo para a galera que tem planejamento de carreira na área de música, né? Que são os textos musicais, a pauta que vão colocar. Todas as áreas que é pensado o projeto grande, ideal, completo, decoupar e repensar, mas isso eu vou voltar no final, pode passar para o outro. Lembrando que são reaproveitamento dos slides da minha área. Eu só escrevi alguma coisa muito. Que horas são? 5:07. Tá. Isso. A tia está tendo dificuldade. Pode aumentar um pouquinho mais, a gente vai descer. Ideias criativas. Hoje, só para compartilhar aqui, a Pamper Sá comentou, agir a melhor. Açõezinho. Aí das amigas fica fácil, né, Pam? Obrigada, lindeza. Vamos lá. Ideias criativas dentro de um projeto. Gente, fazer um projeto, quando a gente começa a escrever um projeto, a gente faz vários erros fundamentais que a gente sai propondo 10 milhões de coisas que a gente não pensa bem exatamente no tempo que vão encaixar essas coisas e se elas são orgânicas ou não com as coisas que a gente está propondo, né? E como de uma coisa a gente deixa várias perninhas para fazer outra. Então, por exemplo, quando eu falo das coisas que eu sonho, eu posso sonhar muito grande em fazer várias coisas e ir colocando pequenas dessas coisas dentro dos meus projetos ou tirando dos meus projetos pequenas grandes coisas. Então, por exemplo, olhar para o projeto todo e decupar ele por entregas. Então, por que eu digo olhar para o projeto todo? O projeto geralmente ele é constituído. Se ele for uma montagem, ele é um projeto constituído da criação dessa montagem, de todos os processos que envolvem de criação, certo? A produção de cenário, figurino, o material da comunicação, até a gente chegar... Até a gente chegar na realização. Então, a gente vai realizar e vai apresentar os espetáculos e a gente tem algumas contrapartidas que a gente tem que propor, cada edital algumas coisas, e prestar conta de tudo isso. Né? Geralmente essa é uma estrutura básica do projeto. Você recebe o recurso, você monta o espetáculo, você apresenta o espetáculo, faz umas contrapartidas e encerra o projeto e comunica o projeto em todas as suas áreas. Essa seria uma estrutura. Quando a gente olha para o projeto, ele vai ter várias áreas, desde a pré-produção, dos ensaios, de tudo. Então, a gente olhar para todas essas partes e ver o que a gente pode tirar daí. Então, por exemplo, trilha sonora, que pode virar álbum gravado. Tem trilha sonora que é muito legal, sabe? Você ouve e fala, caraca, queria muito que isso tivesse, sabe? No Spotify. Pô, isso precisa estar no Spotify. É um negócio que você escuta e você fala, caraca, queria muito que tivesse ali, daria para escutar, né? Então tem trilha sonora que é muito legal. E vamos supor, se é um coletivo, tipo, o Ivan tá com a gente, a trilha sonora da Alta é uma trilha sonora que valia muito a pena gravar, sabe? E que é isso? Se fosse uma pilha do Ivan que já tá pronta, daria pra gente escrever um projeto pro Ivan, né? Gravar trilha e partilhar, tipo, dar oficina de como gravar trilha, sabe? É super possível da gente fazer uma crescente. Então, a Alta é um investimento completamente autônomo, né? Mas sem edital nem nada. Vai estrear amanhã, gente. Amanhã não, domingo, gente. 3 da tarde, logo que eu disse. Aí, a trilha sonora é uma coisa legal para se fazer um produto futuro. Comunicação visual pode ser usada em publicações ou materiais editáveis para vídeo. Então, você contratou a comunicação visual. É meu primeiro projeto? Troca ideia, se o designer não toca criar uma logo, sabe? Criar uma logo para a companhia. Criar uma identidade visual que você vai usar em outros projetos. Sei lá, por exemplo, Área Sem Fronteiras agora, comemorável. Tá com uma aquarela super bonitinha.
que o rapaz desenhou todos os personagens e aquarela. Se ele quisesse escrever um livro com esses personagens d'água, sabe? Transformar a própria dramaturgia do espetáculo em um livro infantil, porque já tem essa base de arte baseada nessa tipografia de arte, né? Na tipografia das das letras e na identidade visual das ilustrações. Parte da pesquisa cênica e corporal podem gerar outros projetos. Por exemplo, vou fazer uma pesquisa. A gente vai viver isso no próximo semestre com a trupe. A gente vai fazer uma pesquisa de perna de pau. Então, provavelmente, a gente vai pesquisar um repertório gigantesco de acrobacias. Gigantescos de possibilidades com perna de pau. Gigantescos de possibilidades com 2 pessoas, 1 pessoa, 3 pessoas. O que esse corpo com perna de pau pode fazer? A gente vai pesquisar uma pernalturgia. Então, a gente vai colocar tudo isso no espetáculo? Nem pau a gente não vai colocar. Com certeza. Né? A gente não vai colocar. E a depender de como é a rotina de treino, muitas coisas que a gente fica até com receio de colocar, por questões de segurança. Então, vai ter. Só que isso não impede da gente gerar outras coisas com esse material. Então entrou isso, mas isso que está pesquisando pode virar um número, a gente pode registrar e fazer um curta, sabe? Isso pode gerar muitas coisas. A gente pode pegar um desdobramento. Então a gente pode fazer o Pernaltas, olha aí, Raquel, a próxima história. A gente pode fazer o Pernaltas e tudo que sobrar disso, a gente pode fazer uma intervenção de sobras, sabe? Sobrou de pernas. Legal, hein? A gente faz uma intervenção de sobras. Só com tudo aquilo que a gente pesquisou e não colocou para cena, porque a gente não conseguiu de fato ainda trazer uma poética, e a gente faz uma intervenção de sobras, que é para testar tudo aquilo que a gente não quis colocar em cena por estar inseguro. Olha que legal. Notou, amiga? Eu notei. Ai, que bom. Cenários podem ser espaços positivos, já pensei muito isso com o cenário que a gente tem de histórias, de transformar ele, que uma parte pode ficar lá fora, e aí enquanto a galera tá no foyer recebe aquele cenáriozinho, que é um cenário de brincar, que é um cenário de expor, que depois pode ir para dentro. Processos compartilhados, que é isso que a gente está fazendo, compartilhando a experiência da trupe, minha e aqui nesse momento. Oficinas que sejam boas para quem está recebendo e compartilhar, tipo, sei lá, vai chamar uma pessoa da Gringolândia para vir dar uma oficina e abrir para o resto do público. The books on the table. Vai trazer e mandar para o resto do público. Então, tipo, você vai trazer para o seu projeto, abrir para aquelas circenses também, sabe? Então, oficinas que tenham esse rolê tipo, do coletivo, barreiro, reuso de materiais, estava aí na lista, upcycling de figurino, que é o que a gente costuma fazer. Assessoria de comunicação, para alavancar a comunicação e vendas do grupo. Sem a patifaria de usar recurso público para ter seguidor, para poder engajar com venda, hein, galera? Também, pelo amor de Deus, porque já estão cortando os rolês da gente divulgar menos por causa dessa patifaria. A galera vai lá pegar recurso público, compra seguidor para virar influencer, para vender produto. Pelo amor de Deus, né? Tem que pagar recurso público, cara. Não vende nem o próprio espetáculo. Pode vender o produto. Se lascar. Vai ficar vendendo Para de mariquel. usar produto, recurso público em prol de si próprio, viu? Realizar ensaios abertos. Jogar com a classe é penosamente importante. Porque com certeza vai ter gente que vai lá só para olhar e falar coisa feia. Mas faz parte, né, gente? Trocar com a classe é penosamente importante. Porque é difícil, dá ódio no coração. Você fala, não queria nem estar perto de vocês, que dirá, mas é isso. Faz parte, às vezes a gente não quer estar perto mesmo, mas a gente precisa estar em comunidade, porque a gente faz parte da mesma linguagem. Anota, viu? Vender estreias, então usar o recurso, fazer o projeto, pensar em executar em escolas, em espaços menores para poder vender estreias, SESC, SESI e outros circuitos, né? Onde quer que seja, festivais e eventos, tentar fechar essa parceria é importante, seja de número, de qualquer coisa, então vá para espaços que sejam públicos, mas com contenção de público, como escola, SES e afins. É bom que vocês testam antes de sair para o grande público, sobretudo quem não tem aí uma experiência muito longa em estar na cena, né? É importante pensar bastante e vender estreias. Dica, pesquisar tendência nas redes sociais, consumir conteúdos de vídeo curto, que sempre são legais para trazer
dinâmicas rápidas do que está acontecendo no mundo, pesquisar de onde veio, quem faz e quem fez. De novo, por quê? O fato de você ter visto um vídeo, viu a galerinha nova que está chegando no rolê? De você ter vídeo no TikTok, você viu lá o vídeo no TikTok, não sei o que, aquele cara que fez o vídeo no TikTok, o que ele criou o negócio? Entendeu? Porque às vezes assim, vídeo do TikTok, já vi muita gente assim de curso, de dar aula, fala, você viu o cara que bota uma roupa que a cabeça é não sei o que, você viu que legal? Só eles fazem. Não, gente, tem gente fazendo aquilo há muito tempo. Eles estão no TikTok, tá? Não é que eles fazem. Tem coisa que é milenar, tá? De técnica e coisas assim. A arte ela é milenária, ela não é de agora, do TikTok, dos anos 2000. Sei que os anos 2000 já parece milenar para muita gente, mas não é. Então tem coisa que é milenar mesmo. Pode dar um zoom out. Gi, as pessoas estão muito interessadas nos slides. Eu vou disponibilizar. Eu boto no. Eu vou botar no link da Trupe. Sabe, gente? Lá. Na Linktree, na Trupe. Isso, entra lá no perfil da Trupe Beyond 2, vocês vão achar tudo isso daí. Amanhã a gente põe, tá tudo certinho. Ah, não, fecha. A linha das contrapartidas. Não precisa dar zoomzão, não. Só abrir um pouquinho assim. Tá. Gente, aqui depois eu dou um zoom. O que eu queria falar dessa parte, e aí eu vou abrir para vocês falarem também, quem quiser perguntar, fala essa pergunta aí. As pessoas amaram que você vai disponibilizar os slides, viu? Rolou aqui uma comoção. Aí, as contrapartidas elas têm que ser orgânicas com o projeto, tem que fazer sentido para vocês, mas se a gente está falando de bom emprego no recurso público, é legal a gente saber o território que a gente vai, se a gente for dar uma contrapartida, e sobretudo se a gente está dizendo que a oficina ou a contrapartida que a gente quer dizer, que a contrapartida que nós estamos dando é de oficina e capacitação, você precisa saber para quem você está dando. Porque você precisa, se você vai para determinado território, é importante você levar oficinas para capacitar que sejam de interesse daquela região ser capacitada. Né? Não é do seu achismo que você vai lá, você pega o seu achismo e guarda de volta, porque você precisa saber. Então, vá no território, não faz achismo, né? Acha as informações, sabe o que aquela pessoa precisa estar sendo capacitada. Outras coisas, se você não vai fazer sinérgica com que a proposta do meu projeto, sei lá, tem várias coisas que eu não quero fazer uma oficina que tem a ver, porque eu acho que vai ter desgaste. Quer dar uma contrapartida legal? Então, por exemplo, o espaço que você vai ensaiar é uma parceria, pergunta para a galera o que eles estão precisando de oficina. Contrata um oficineiro para dar aquela linguagem, para levar aquela troca para o espaço, conversar com a galera, usar aquilo para divulgar as suas coisas. Então, pensem bastante antes de fazer, para não ficar qualquer coisa, né? Porque qualquer coisa é muito ruim, e tem muita contrapartida que é muito qualquer coisa, né? Então é bem chato essa coisa de fazer qualquer coisa. As contrapartidas, elas são sociais e financeiras. Financeiras é uma metodologia mais antiga de se mensurar as coisas, que não se aplica mais, mas eu vou explicar, porque conhecimento é sempre bom. Ana, pode dar um zoom aqui nos sociais. As contrapartidas sociais para a lei de incentivo geralmente vêm descritas nas normativas, fiquem atentos. Tem lá, você tem 20 tipos de contrapartidas, você seleciona 3 e coloca no seu projeto. E tem as obrigatórias. Tem as obrigatórias, Então tem lá as que você pode fazer. Então quais são essas contrapartidas sociais comuns? Gratuidade de ingresso, medidas de acessibilidade, oficinas e atividades formativas, compartilhar processo, viu gente? Compartilha as coisas que vocês sabem, muito feio ficar guardando. Rodas de diálogo, de distribuição de VOD, que é vídeo on demand, gratuita, quer deixar lá no YouTube de graça. Visita guiada, se você for fazer uma exposição, uma instalação, visita guiada com pessoas que vão facilitar. E não é só para pessoas com deficiência, é para pessoas com dificuldade de locomoção, como idosos. E aí você vai lá e vai... Às vezes eu tenho dificuldade de locomoção também, mas é dificuldade de locomoção. Você dá lá o bracinho, conversa com o idoso, dá um rolê, né, a pessoa, então, visita guiada, afetiva. Atender as escolas públicas, se tiver de fato, ir a escolas públicas, ou se for chamar, ajudar a perder ônibus, a transitar, todas essas coisas. Escolher contrapartidas que tenham sinergia com o projeto, né, que estejam na mesma sintonia, que façam sentido, como eu falei. Sentido.
Posso colocar a contrapartida como despesa no meu orçamento? Sim, vai depender do edital. Tem que ler o edital. Tem edital que permite, tem edital que não permite. Fiquem atentos para não comer bola. Isso derrubou um monte de gente na falecida Paula Gustavo. Financeira. É porque financeira não vai ter mais, gente. Por isso que ela falecida. Vamos lá, financeiras. O que é uma contrapartida financeira? É você mensurar o valor daqui. Então, por exemplo, assim, já vou direto no que é mais fácil de entender. Assessoria de imprensa. Eu paguei R$5.000 na assessoria de imprensa, vamos supor. Aí a assessoria de imprensa me entrega, geralmente por inserções. Então, se você paga R$5.000 para assessoria de imprensa e entrega 3 inserções, foi horroroso, você perdeu dinheiro, porque cada uma delas custou aquilo, assim, é bem baixo. Então, você colocou lá R$5.000, a assessoria de imprensa entregou 30 inserções, tem uma coisa que chama mensurar o valor, tem como validar. Tipo, se fosse pago, se eu tivesse que pagar cada uma dessas, quanto daria? E aí, se essa valoração de mídia der R$20.000, significa que eu dei R$15.000 de contrapartida financeira, porque eu investi 5.000 e a valoração daquele serviço de mídia foi 20, então tirando 5 que eu investi, ficou 15, minha contrapartida financeira foi de R$15.000. Deu para entender mais ou menos? Sim. Outra forma de pensar é as benfeitorias de medida de acessibilidade. Eu previ no meu projeto a instalação de uma rampa. Eu deixei a rampa para o espaço, aquela rampa me custou R$10.000, eu dei uma contrapartida financeira de R$10.000. Ou seja, é botar preço em contrapartida permanente. Né? Isso é uma prática antiga, eu costumo citar, porque a gente nunca sabe quando a gente vai voltar para esse tipo de coisa, né? Bem capaz, ainda mais aqui no estado de São Paulo. Sempre tem essas pegadinhas, então fica aqui a dica para ninguém passar mal sobre. Doação de equipamentos para espaços públicos ou projetos sociais e instituições. Normalmente, em alguns editais, já vem essa cláusula. Se você compra, você tem que doar. Mas se você tiver um edital, se deparar um dia com um edital de contrapartida financeira, o que é? Gente, tem uma galera de companhia de circo que tem um monte de equipamento obsoleto. Ou que não usa tanto, que seja de luz, não é coisa velha, tá, gente? Coisa funcional, mas que não serve mais para aquele teu momento de vida. E você doar, você mensura o valor, você diz o valor daquilo e você coloca como uma doação para aquele espaço no projeto. Então, pode ser os equipamentos que você comprou com o dinheiro do projeto, que os projetos já preveem, ou não, ou equipamentos que você já tem. Também seria uma contrapartida financeira. Outros exemplos de contrapartida financeira. Vou fazer meu projeto, eu não coloquei lá na planilha orçamentária a alocação dos equipamentos de vídeo, por exemplo, né? Porque eu tenho. Então, ao invés de eu colocar as despesas da alocação desse equipamento na minha planilha, eu estou dizendo que eu vou colocar esses equipamentos. Então, eu vou fazer uma valoração. Eu cobro, sei lá, R$1.000 na diária desses equipamentos. Se eu usar 3 diárias durante o meu projeto, são R$3.000 de contrapartida financeira que eu dei do projeto. Entendeu? Eu usei o recurso do projeto e destinei para outras coisas e usei algo meu, eu também estudando uma contrapartida financeira. São assim que funcionavam as contrapartidas financeiras. Um dia vocês vejam de novo, vocês já sabem como fazer. Vamos fazer perguntas? Sim! Como pode ser tão maravilhosa? Muitos anos de sofrimento. Estou aqui compartilhando, então tem que sofrer mais. Vocês querem montar alguma coisa? Essas duas aqui eu já conheço bem. Isso é engraçado. Não, eu estou fazendo um curso de produção que uma vez na semana, né? E aí Que legal. está sendo bem legal estar aqui porque também é outro olhar, né? E sobretudo alguém que é do circo e que também foi artista, ou é, e está dança da produção. Então, tudo isso que você marcou de como começar o processo do próprio espetáculo, eu acho que é uma coisa que tem que ver com a produção, mas que também tem que ver com a proposta cênica e artística de cada pessoa, e que é muito difícil de como às vezes as duas coisas conectarem, né? Porque eu sinto que para começar você tem que parece que tem um processo fechado de criação e com tudo isso vai escrever e você. Não, É difícil, né? eu acho difícil. Por isso que eu gosto de partir dessa premissa aqui. Tem que ser um conjunto de coisas atuando ao mesmo tempo. Nós somos um universo muito complexo de coisas. Claro. Né?
Então, acho que se a gente não consegue olhar para o caos e ficar em paz e falar, beleza, vamos organizar esse caos aqui que vai ser alguma coisa, fica difícil mesmo, gente. Porque senão você começa a se fechar numa caixinha e numa coisa, aí você começa a olhar para as coisas que estão no mercado, aí você fala, eu tenho que ou ser assim, ou ser assim, ou ser assim, ou ser assim. Você fala, eu não quero, não quero estar nesse lugar. Tem coisas que dentro da produção, é óbvio, são formas de lidar, de escrever, são coisas técnicas, que são as coisas que eu acho que são válidas aprender com o curso. Sobre a cartilha lá que depois vai ficar lá no Trupe, das minhas aulas, sobre as métricas do release, da sinopse, como escreve, como não sei o que, como vende, como fala, como monta o material. Isso são coisas técnicas. Mas tem toda uma coisa bonita, que é o processo de criação e estruturação, que tem que vir casado, assim, né, com essa solução que acredita que esse sonho vai dar um bom projeto e virar uma grande coisa. Eu queria ver outra coisa assim, você tem isso de ver as referências, eu estou tentando ver as referências de pessoas que trabalham com aéreo na rua. Legal. É muito difícil. Muito difícil, mas muito legal. Eu não estou achando muita gente, né? E sobre tudo isso, uma coisa, trabalhar na rua é super independente em geral, mas para trabalhar com aéreo você tem que ter um monte de recursos. Então, tipo, como que seria o ponto médio e saber se você tem experiência. Eu tenho uma pessoa pra gente ficar pra você trocar uma ideia sobre isso. Eu até pensando em fazer uma pesquisa, uma pergunta na caixinha no Instagram. Não, mas a Érica, amiga, eu vou indicar. A Érica é maravilhosa. Ela tem uma estrutura autoportante, ela tem um espetáculo de rua com a Érica. Ela tem um espetáculo de rua com a Érica, eu te creio. E ela tem uma estrutura autoportante, é um solo, e ela faz aéreo, e é muito legal a estrutura dela. E ela já fez muita rua com isso, faz temporada dela na praia. Eu vou te passar o contato pra você trocar uma ideia. É muito maneiro, você vai adorar. É uma pessoa muito querida. Eu não tinha referências. Pois bem, agora tem. É uma pessoa muito querida e vai trocar ideia com ela. Ela pesquisou isso, então acho que dá um bom samba de apresentar na linha. Obrigada. E você me conta o que você quer fazer dos seus sonhos? Eu estou começando esse processo de criar um espetáculo com um amigo e a gente não tem essa base de como fazer um edital, como mandar esse espetáculo para o edital. Então, essa oficina, ela apareceu assim, no momento que a gente precisava, que é esse conhecimento inicial, esse conhecimento prévio, né? E pensar nessa maneira de organização realmente é fundamental, porque a gente se perde, a gente está preocupado em fazer tudo de uma maneira muito independente e a gente esquece que a gente precisa pedir ajuda, que a gente precisa de outras pessoas e para tudo, seja para o processo criativo, seja para o processo de conhecimento de como escrever para edital, seja para referência de ideias, para treino, para tudo, né? Para tudo a gente precisa de ajuda. Então, agora está sendo o momento de eu pegar tudo isso, escrever e absorver depois para colocar em prática, sabe? Boa, me conta. E às vezes até usar o próprio edital para se capacitar, para colocar, às vezes, tipo, eu quero entender mais de produção, aí coloca coisas sobre produção, quero entender mais de não sei o que, já pode usar. E direcionar a pesquisa, Ainda mais você falou de Guarulhos, às vezes, tipo, não só se capacitar, mas toda uma comunidade. Me chama. Em Guarulhos esse é um ponto muito forte. Que a gente, há muito tempo, assim, que Guarulhos tem uma onda de arte independente e de rua que ela cresce e abaixa, porque ela começa a se fortificar. Aí, demandas da vida fazem com que os artistas começam a se desligar de novo, né? Correr atrás das suas próprias coisas. Aí se reúnem, aí se, sabe, dispersa e fica nessa onda, assim. E aí uns anos atrás, assim, antes da pandemia estourar, na verdade, a gente estava com um coletivo de rua, de parque, né? De praças e afins. E a gente sustentou esse coletivo até um pouco depois da pandemia. E aí depois disso, assim, também acabou, por motivos financeiros, ficando muito insustentável para todo mundo que estava envolvido. Só que esse desejo de coletivo continua, esse desejo de estar juntos, continuamos fazendo várias coisas juntos, mesmo que não em nome de um coletivo, sabe? Legal. Então isso é muito forte, assim, quando você falou sobre o território, sobre o que a gente precisa identificar de necessidade num território, isso me pegou muito forte. Porque, por exemplo, você citou sobre os teatros de Guarulhos. Os teatros estão acabados, a gente não consegue ter acesso a esses teatros porque não tem estrutura neles. Tem uma escola lá de formação que é a Escola Viva. E lá tinha uma estrutura perfeita para aula e já não tem mais. Então, até para você dar aula nesse espaço,
você não consegue oferecer tanta coisa, você só consegue oferecer algo que você não precisa de tanto material. E se a gente deixa a cultura, sobretudo em Guarulhos, que é conta de um monte de evento, que é samba, festa, o que, feira, isso que, aí já era, né? Exatamente. De conta, mas eu tô ligada que é bem nessa batida. Então é muito importante saber de tudo isso, porque a gente sabe no que direciona a energia, né? Esse é o rolê. Exato. Você entende como você direciona, para qual edital que eu vou direcionar. Por exemplo, eu quero uma ação periférica, eu quero uma ação que vai englobar qual área periférica de Guarulhos, que tipo de capacitação, é uma oficina de inicialização, é uma oficina para uma área que talvez já tenham pessoas que estejam envolvidas com circo, mas que não tem tantos lugares, ou que vai muito para São Paulo. O que acontece em Guarulhos é isso. Muito. Todo mundo vem para São Paulo. Mas tem um exemplo bom que pode seguir para você, é o da Karen você Mauá, comentou. né? Que ela se queixava justamente disso. E ela foi fazendo essa movimentação de cena lá, nessa ideia de que as pessoas possam aprender e apresentar em Mauá. Assim, Sim. criar. E aí entra cena, nessa né? questão dos sonhos, né? Tipo, qual que é o sonho? É ter um espaço seu? É ter um lugar que você promove na rua? Que sonho que é esse, né? É seu, é coletivo? Você tem mais pessoas que estão querendo compartilhar desse sonho? Então eu acho que é muito legal tudo isso que você trouxe, porque traz todas essas reflexões de uma maneira mais possível de ser realizada, traz caminhos, sabe? Que bom. Traz orientação. Muito obrigada. Eu criei um espetáculo, né? Só. E aí, antes de fazer a escolha de ser independente, eu fiquei me questionando, né? Se eu iria ou não tentar escrever um projeto. E acho que uma das dúvidas, né, que eu fiquei, quando eu escrevi era, mas em que momento desse sonho, e aí não sei se você já falou disso lá no início, que eu cheguei um pouco atrasada, desculpa, mas fico me perguntando isso, em que momento desse sonho você tem que sentar para escrever? Porque eu ficava pensando, eu tenho um monte de coisa para né, todo esse conteúdo aí que você inclusive colocou, né, que é importante aparecer no projeto. Então todo o trabalho anterior é a escrita do projeto, né, então eu queria te perguntar isso, assim, em linhas gerais, em que momento você indicaria desse processo de pesquisa, de criação, né, sentar para escrever o projeto? Então, eu acho que não tem muito um sentar para escrever o projeto. É o que eu falei, eu acho que a nossa vida, ela é uma onda muito louca, assim, né, de ups and downs, saltos e desces, assim. Se você não trabalha com isso, tem uma expertise de sempre, que eu sempre falo, escrevi um projeto em 12 anos. Quer dizer, isso eu, 15 anos da minha vida, né? Quem trabalha comigo tá ligado. Vamos fazer um projeto, vamos, mas isso que eu falei, de mulheres terem os seus tempos, os seus ciclos, a gente ter essa coisa de escrever, então como você já tem um solo, você pode pensar ou em aprimorar ele, pensar nessa estilística, você já tem uma estrutura, pensar o que você quer pesquisar, a estilística, a estrutura, a estética, o que você quer trazer para dentro, ou como você quer somar, ou para onde você quer circular, ou para onde você quer ir. Uma vez que você está com esse banco de informações, você precisa pensar na estrutura básica do que é o seu projeto, né? E aí eu começaria, depois eu te mando a apostila direito, que ela já está na sequência das perguntas. Eu acho que você deveria ir no roteiro que está lá, que é para quem que eu vou apresentar, com quem, que é quem vai estar executando esse projeto comigo, e quando. Entende? Essas são, se você já tem, é isso, você já tem seu solo, essas são as perguntas principais que você vai ter que fazer. E essas você pode escrever no meio do seu dia a dia, sabe? Que aí você viaja na maionese, sabe? Você fala assim, bom, eu quero ir no Nordeste, tem edital? Não, opa. Tem edital nacional? Não tem edital nacional. O que a gente tem aqui? Edital no estado, tem município, tem edital no estado. Edital para concorrer no Brasil inteiro, o que é? FUNAI, será que eu ganho? Ou será que eu faço outro tipo de projeto pensando em circulação independente que dando rolê no festival? Como é que eu, entende? Onde é que eu vou ir? Com quem que vai estar na minha ficha técnica e quando? Acho que essa é para você que já tem, você tem que pegar essas perguntas norteadoras para se escrever primeiro. Porque de fato, como você já tem algo, se você pegar um edital e parar para escrever, você vai entrar num processo de ansiedade muito grande. Você vai ficar travado. O que eu vou escrever? Como é que eu vou escrever? Quem que vai dizer a partir disso? Como é que eu vou procurar? E aí não vai funcionar. Entendeu? Para quem já tem alguma coisa, você precisa saber o que você quer dar de finalidade com aquele produto. E aí essas perguntas são muito mais fundamental do que você escrever a justificativa, a apresentação e tal. Porque isso vai nortear todas essas outras coisas. Sabe? Que é para quem que eu vou me apresentar, qual que é o meu público que eu estou querendo ir atrás, né? Para onde e de onde é que eu vou ter essa troca, com quem que vai estar nesse meu projeto e quando que eu vou dar esse produto. Porque quando também é muito importante na vida do artista, gente, que dá aula, que é professor, que é não sei o quê. Tipo, segundo semestre, não faça que nem a gente, amiguinhos.
por exemplo, aquelas coisas do segundo semestre. O que é dica da tia Gi? Como ficar maluca, a gente tá ó, batendo pino aqui. Depois me pede fazer festival. É isso. Não, entendeu? Não recomendo. Segundo semestre, tá todo mundo querendo fazer aí final de ano de turma de aluno. Festival de tudo que é coisa. Então, assim, entende? Quando também é importante. Então, isso dá muito mais estrutura da importância da escrita de um projeto do que você parar para necessariamente escrever. Nunca vai ter momento bom, tá? Não vai ter, que não tem. A atividade de classe trabalhadora é sempre um capial atrás do outro. Assim, Gi, Latrupe mandou aqui perguntando se tem uma apostila, você falou disso, mas se você, acho que talvez a pergunta pode se desenvolver um pouquinho mais numa lógica de se você tem vontade de compilar isso para ser um material que esteja o tempo todo difundido para as pessoas. Já tá ali. É só chegar, ó, eu vou deixar lá, tem o QR Code aqui, mas eu vou deixar lá no link da Latrupe, a cartilha e as instruções de como usar, e vão vir outros materiais, porque agora eu estou criando material de assistente de produção, de tudo que está lá, e tem os links, os QR Codes dentro da apostila para cair, outras pastas para estudar, vai estar tudo lá, qualquer coisa me chama. Uma pergunta que também está relacionada a esse quando, né? Os editais, eles têm períodos que são fixos? Por exemplo, todo, depende, esse ano não foi. Vai depender disso tudo. Tipo, pra gente poder se organizar nisso. Olha, tem uma média, tipo assim, a PROAC saiu o quê? Em abril? Maio, agosto. Que ótimo, que janela bonita, entre maio e agosto. Entendeu? É tipo, foda-se a gente, né? A gente tem que estar sempre preparado pra essa guerra aí que eles querem voltar pra gente. 30 dias foi o último. O que é 30 dias, gente? Aqui não tem nada, por exemplo, começar do zero. Você não já é o que? Um dedinho de um neném? Sei lá o que já é 30 dias. 30 dias é uma piada, 45 já é meio brown. Depois eu vou fazer uma pergunta assim muito de... Pode fazer. Não sei se consciência não, mas de conhecimento. Tipo, você como produtora, você senta quando a pessoa para de escrever mesmo? Eu falo porque eu sei que se eu pego... Eu escrevia muito bem em espanhol e eu sou uma burra escrevendo em português. Então aí eu fico meio nessa frustração também, de querer me sentar, eu consigo ler um edital, eu consigo escrever, eu vou no chat GPT, falo, faz a correção aí, mas fica uma coisa que eu sei que tá feio, que não tá juridicamente legal, entendeu? Então aí, tipo, como que é essa escrita sendo produtora? Tipo, como que é esse acompanhamento que você faz, no seu caso? A gente trabalha de várias formas, assim, por exemplo, hoje a Raquel escreve super bem o projeto também, a gente escreve as coisas junto e divide. Eu entro nessa parte da visão mesmo, de pensar a estrutura de vamos ver como é que a gente vai executar, como é que a gente vai fazer, e para o projeto escrever. Mas, essa visão, o meu conselho tá na apostila lá, é assim, você viu, você tá achando ruim, cara, podia estar lindo, você ia estar achando ruim de qualquer jeito. A gente tá sempre achando ruim, nunca vai ficar legal, a gente sempre acha que essa é aquela estima maravilhosa que o brasileiro com classe média mediana, tem classe média baixo, pobre de nós, tá? Tem. Então, sabe, tipo, é bem complicado. O rolê é dar projeto, quem não tem essa parceria ou não tem pessoas assim com mais expertise para ler, é sempre bom dar, eu sempre falo, dá pra tia ler, que não entende nada de arte. Se ela entender o teu projeto, você está no caminho legal. Dá para as pessoas lerem, por exemplo, do mesmo jeito que eu falei de a gente compartilhar os processos de criação, entregar o projeto para ela. Eu fiz muito isso no começo, gente. Fiz muito isso. Minhas amigas que nunca foi da cultura, nossa, coitada, gente. As bichinhas ali. Aí eu voltava assim, amigas, eu repetiu a palavra não sei o que 300 vezes. Aí eu falava, ai, por que, não sei o que, vou lá, não dá. Entendeu? Tem minhas amigas assim, nossa, bicho, elas deram muito projeto meu, horroroso. Sabe, eu fui melhorando, porque elas viviam me cacetando. Nossa, mas você erra português, né, bicha? Eu falei, corrigiria, amiga. Aí eu ainda mandava aberto que era para as amigas corrigir, sabe? Assim, mas minhas amigas leram muito projeto, elas aprenderam sobre escrita nos meus projetos, assim, mas eu mandava sempre. E aí elas corrigiam, eu mandava de novo, corrigia, eu mandava de novo. Eu tinha uma amiga que, nossa, ela lia assim, uma semana eu mandava o projeto 4, 5 vezes para ela, porque toda vez que eu mandava tinha uma correção. Aí ela, você diminuiu tal palavra, então, e botou assim, sabe? E aí, são pequenas coisas que fazem, mas manda. Não, mas faz muito sentido. Eu fazia isso no meu estudo de história na Argentina. E era assim, meu rolê de mano, outra pessoa me manda, a gente se corrigia. Mas eu sinto que aqui o caminho, pelo menos até agora, foi mais solitário nesse sentido. Como que... Você conheceu uma gente legal, pô. Não, eu conheço, mas aí eu falo, lê essas 15 páginas em portunhol. É tipo, foda, entendeu?
Não, tem que ser a amiga, tem que ser miga. É porque você não viu o português que eu escrevo. E eu não sei. E outra, gente, a gente vai encerrar essa e abrir outra para fazer digestão? O que vocês acham? Digestão. Gente, Tem o fato de que também é muito difícil ser contemplado no edital também, porque a concorrência é muito grande também. Tem isso também. a concorrência... Os últimos PROACs, a concorrência é surreal. Tipo, no PROAC de teatro se escreve 1000 e tantos projetos que vão ser lidos por uma banca em 30 dias. Desculpa, eu não acredito que um ser humano consegue ler 1000 projetos em 30 dias. Aí, talvez o seu seja lido e talvez não, mas pra mim é tipo o Silvio Santos jogando cartinha pra cima e pegando uma. Com certeza, com certeza. Ou indicação, sei lá, mas não é o método mais justo do mundo também. É por isso que é importante também a gente colocar tem essa assistência e uma insistência também, uma né? insistência. De ir todo ano mandando, sim. morando a ideia. Mas eu acho realmente que é uma competição muito injusta, assim, como é o vestibular, como é tudo nesse país. Não, a área de teatro, então, nem se fala. Assim. Quando a gente criou a trupe, eu aprendi 2 palavras quando eu comecei a treinar ciclo. Uma era manguito e outra proac. Aí eu entendi que eu tinha que proteger o meu manguito e escrever um proac. E eu era do direito, eu não tinha problema de ler os negócios, eu entendia, né? Só que tem um como fazer. Então eu escrevi uns 2, 3 editais, aí eu falei pro Gui, olha, eu não sei fazer isso. A gente precisa encontrar ajuda, né? E aí a gente encontrou ajuda. Uma pessoa que sabia escrever, mas que nos abandonou no primeiro segundo. Né? A gente ganhou e foi abandonado, cara. Nunca vi isso, a gente ser abandonado. A gente foi contemplado, né? Deu certo, a gente foi contemplado. E aí a pessoa abandonou a gente para fazer a execução. Foi uma execução, uma prestação de contas que eu passei 5 anos rezando para não acharem criativo. Gente, eu fui... Ele caía atrás da estante. Eu falei, meu Deus, hoje eu penso no que foi terrível, uma prestação de contas assim que ia fazer os cabelos das pessoas caírem, assim, de que horror, que foi quando... E o pessoal do edital foi muito bacana. Por exemplo, as pessoas que iam fazer a verificação, né? Teve fiscalização dele. A gente, por exemplo, o negócio do banner é recorrente desde essa época. E aí eu pus o banner, pus no Google o endereço do lugar e fui. O lugar tinha mudado de endereço e eu esqueci. Coloquei lá o endereço do Google. Aí a pessoa me ligou assim, ó, perto da hora da apresentação, falou, oi, tudo bem? Eu tô aqui e não tem um prédio no lugar que é a apresentação. Eu falei, caramba, cara, voltou o endereço. A pessoa foi no lugar que não era e depois foi no lugar certo. Aí falou, ó, vocês têm que fazer Tem um que banner, corrigir. vocês não fizeram. Foi educativo, assim, foi uma sorte também, né? Porque poderia ter sido uma coisa meio ruim. Mas, gente, aí fica a dica para quem tá começando. E aí depois eu acho que eu fui pegando mais prática também os contatos com o Agi e... Não, mas aí você vem de uma época que você aprendeu a fazer fazendo. Aí a gente está nessa época de compartilhar os fazeres para vocês não precisarem sofrer mais. Então, quando a gente fala todos esses tipos de coisa, existem profissionais no mercado que fazem esse tipo de coisa, né? Não é para a gente também se colocar no lugar onde eu tenho que fazer tudo. A gente tem alguns profissionais que a gente deve contratar e confiar nesses profissionais para fazer as paradas. É importante que vocês entendam e arranhem a superfície de tudo para não ser passado para trás. É importante saber como funciona a gestão, porque ser passado para trás é uma coisa muito perigosa, né? Porque a gente está falando de recurso público e ele tem que ser empenhado. Então, saber que se tem um banner e tal. Então, é importantíssimo que a gente fale de tudo isso, entende, roteirize, esquematize essas coisas para a gente saber o que precisa. Mas é importante a gente ter pessoas na ficha técnica que vão entregar aquilo com a gente. Sobre ter um projeto competitivo, também vai muito da sua pesquisa das ideias. Né? Existem editais, o Fomento ao Ciclo, ele sempre tem essa coisa mais relacionada à pesquisa e à manutenção dos grupos. Se o grupo está pesquisando, investindo nele, fazendo a manutenção, esse é o papel do fomento. Tem o papel números também, né? O papel do PROAC é fomentar a criação e circulação. O PROAC, ele, desde que ele nasceu, ele tem essa coisa de fomentar a criação e a circulação. Então, o PROAC é aquele edital que é avassalador, que ganha quem está propondo 350 mil coisas e não sei o quê. Então, também tem que ver o que vale a pena e o que não vale. Porque, às vezes, a gente ganha um edital, ele consome tanta nossa energia vital, dá tanta raiva na gente, que a gente quer o quê? Dar um tiro no pé e não ser mais artista. Falar, se esse povo de arte facinho, eu prefiro ser CLT, sabe assim? Que também é uma coisa bem boa, que deveria ser defendida com mais empenho. Mas, né,
é importante a gente também não se dobrar isso. Então é importante a gente começar desde já a compartilhar, pensar e falar para os amiguinhos que acham que propôs 65 mil apresentações e sair na frente de todo mundo, não está quebrando quem é grande. Porque a média, uma das coisas importantes da gente falar, gente, é que se todo mundo sobe a média de apresentação, a gente quebra quem quer fazer coletivo grande. Porque um coletivo com 10, 17, eu quero fazer um mínimo de apresentações. O mínimo de apresentações ele aumenta. Então, por exemplo, assim, se o edital é 100 mil reais e o mínimo de apresentação é 8 e a maioria das pessoas propõe 12, o ano que vem eles lançam 100 mil com 12. E o que acontece? A galera que tem espetáculo com 4, 5 pessoas em cena não consegue entregar 12. Então você aí que é um solo, uma dupla, tá acompanhando junto com essa galera e manda 35 apresentações, 40 apresentações, com um negócio que era 20, você tá dobrando, bicho, você tá derrubando quem é grande. E derrubando a possibilidade da gente ter grandes pesquisas e grandes grupos e formações como coletivos gigantes, o próprio protagonista, Circo de Ébanos, que tem uma cabeçada de gente, coletivo Vertigem, que é os meninos impede quem tem que transportar um grande cenário com 5, 6 pessoas fazer. Então, na hora de propor também as coisas, não fica propondo 350 mil apresentações para ganhar. Você vai ganhar e vai quebrar o mercado. Parabéns. Só você foi para frente. E eu acho que nesse ponto entra também quem a gente indica para a banca, porque a gente também espera um bom Exato. senso de quem está lendo. Tem que ter bom senso, lógico. Por isso que a gente tem que indicar. Porque como é que você quebra? Você quebra a galera que é grande. Você quebra a galera que é periférica. Você quebra. Porque a pessoa não tem estrutura para conseguir articular, inclusive em produzir 50 apresentações, gente, né? É uma produção puxadíssima, pesada, que requer um tempo. E se a pessoa é artista, mas ainda tem outras formas de viver para poder se sustentar, é bem complicado tocar, né? Vamos entrar no processo de gestão direto? A live cai ou não cai? Não cai não, pode ir que vai. A gente não está gravando com o celular de backup, né? Mas a gente esqueceu disso. Então vamos finalizar para salvar, Pra salvar. com outro, só para, né? Dar uma pisada só. Assim a gente... Dá tchau, tchau. Já. Gente, Vai continuar. já vamos voltar, hein? Vai encerrar.